Fala galera do canal Virei um Gênio, hoje a gente vai falar de movimento circular. Vocês vão perceber que o assunto é bem fácil, vocês vão tirar 10 com facilidade aí nos exames que vocês forem prestar. Não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Dá like no vídeo, compartilha com seus amigos que vão fazer a mesma prova. E vamos aí falar do movimento circular, que é o que a gente quer aprender. É simples. Só que antes de sair falando de movimento circular, vamos falar de algumas coisas que vocês já tiveram antes. Por exemplo, vocês já viram movimento uniformemente variado, algum conhecimento que vocês já têm. E aquilo era mais complexo do que o movimento circular. O movimento circular é extremamente simples e você vai ver. Por exemplo, vamos lembrar o seguinte. Você tem lá uma distância, eu coloquei aqui porque quis, por vontade própria, aquele negócio do minha vontade, minhas regras, de 0 a 10. E fiz um caminhão. Aí, vamos fazer o seguinte, ó, o caminhão está saindo do ponto 0 e chega no ponto 10. Se ele faz isso em 1 segundo, qual a velocidade dele? 10 metros por segundo. É sempre uma relação. A velocidade, né, é sempre uma relação de distância por tempo. Você nem precisava estudar física para saber essa porra. Porque quando você era criança, você perguntava lá, tava no carro, no automóvel, qual a velocidade que tá? Tá 60 km por hora. Tá. Então você sempre sabia que uma distância por um tempo é velocidade. 60 km a distância, hora, o tempo. E também metros por segundo. Metros por segundo e quilômetro por hora são os mais comuns. Agora que a gente vai falar aqui do movimento circular, as ideias não mudam. Só que em vez de ter tipo uma trajetória lá toda típica, é sempre uma trajetória circular. Percebeu como ficou mais fácil? É sempre, então, o desgraçado do ponto que está se mexendo, está sempre se mexendo em trajetória circular. Agora, vamos pensar. Se eu for falar de movimento circular, vai ter uma coisa de velocidade, né? Tá se movimentando, tem velocidade, caralho. Então, a velocidade sempre traz aquela ideia, né? Velocidade é sempre uma distância por um tempo. Então pode ser lá, aqueles caras que a gente estava falando, metro por segundo, quilômetro por hora. Vou pôr aqui metro por segundo, por motivos de... Exatamente, deu vontade, eu coloquei. Mas podia ser outra relação de distância por tempo. Então como é que a gente vai conseguir fazer isso no movimento circular? Você consegue visualizar? Se o puto do ponto está sempre rodando, qual que é a distância que ele está sempre andando? Então a minha velocidade aqui nesse caso vai ser a distância quem é? Quem é? O desgraçado está sempre andando o círculo. Qual que é o comprimento de um círculo? É como? 2πr. Sempre, né? A circunferência, né? Ele fica rodando em volta de um quem? De um 2πr. Só que tá faltando um bagulho aí. Não é uma relação de distância por tempo? Cadê a ideia do tempo? Cadê esse desgraçado? Ele vai entrar na frequência. Isso então vai ser vezes um f. Esse f eu chamo de frequência. Que ele que vai trazer a ideia do tempo, que faz sentido, né? Pensa comigo aqui. O ponto fica aqui rodando. Pode ficar aqui de boas, ele para, vê um Netflix... Para não, né? Mas vai ficar devagarzinho. Ele vê um Netflix, lê um livro, anda, observa a natureza. Ou ele pode ser, muito louco. Ele fica frenético, com uma frequência alta rodando aqui. Então ele que vai ajudar a dar essa ideia de velocidade. O que ele percorre, qual a frequência que ele está percorrendo. Só que o seguinte, posso ter de maneira diferente também. Eu posso, então, trabalhar com este 2πr vezes, em vez de colocar a frequência, eu coloco o inverso. Eu coloco 1 sobre t, o inverso do período. Colocar o inverso do período, então t é período. Ou colocar a frequência, dá na mesma, tá? Eles sempre vão trazer, então, para essa nossa velocidade, essa ideia do tempo. E a distância vai ser o 2πr, que é o círculo. Fechou? Só que você pode encontrar essa fórmula de maneiras diferentes também. Você pode encontrar ela como velocidade é igual a bundinha R. Você viu a bundinha de alguém aí. Você escolhe o R quem você quiser. Mas por que alguém vai fazer isso? Por que tem essa bundinha aqui? Por causa que, como você está falando em círculos, você também tem uma ideia angular. Por exemplo. Então eu vou trazer agora essa imagem aqui para vocês. Põe a imagem na tela. Tá aí, tá a imagem na tela. Você está nesse ponto aqui.
e você andou até este ponto aqui. Fechou? Então você tava, ó, vou pegar aqui do centro, beleza? Você tava aqui, andou até aqui. Meu, cara, tem um ângulo aqui. Você andou um ângulo. Entendeu? Dá pra falar em velocidade angular também. Porque o ângulo tá se mexendo também. Você tá rodando e tá formando um ângulo. E esse ângulo também tem velocidade, conforme você vai mexendo mais ou menos. E essa velocidade angular é essa bundinha aqui. Então, quando você fala dessa bundinha aqui, esse cara é a sua velocidade angular. Que vai ser a velocidade aí que o ângulo está formando nesse seu movimento. Só que tem umas coisas muito interessantes ainda que a gente pode falar. Este movimento circular pode ter transmissão deste movimento circular. Como assim transmissão? É isso que eu queria discutir. Sabe a engrenagem? Essa engrenagem aqui não pode estar rodando, e aí como uma roda, a outra roda por consequência? É lógico que pode. E essa é a única maneira que vocês imaginam? Não, eu também posso ter esse cara aqui, não posso? Um deles roda, tem uma fita passando pelos dois. Se um roda, o outro acaba rodando também? Posso também. E esses dois caras são muito cobrados em vestibulares. Então vamos discutir eles, não? Falar desse aqui primeiro? Então, ó, esse cara pensa neste daqui, neste. Se ele rodar pra cá, vou colocar a bundinha de velocidade angular, este cara vai rodar para onde? Visualiza. Essa engrenagem está descendo. Então esse cara vai descer também. Enquanto ele está vindo para cá, esse tem que vir para cá, porque está empurrando. Então aqui eu vou chamar de 1 e aqui velocidade angular 2. Fechou? Consegue visualizar isso? Agora, como é que seria neste caso aqui? Se este cara está descendo, o grande, então essa fita tá fazendo, ó, ele tá empurrando a fita para cá, a fita tá sendo empurrada, tá vindo nessa direção, e esse então tá tendo que descer para cá também. 1, 2. Isso vocês têm que saber visualizar, para onde que um ou outro vai estar rodando. Mas não é nada demais, perceberam que foi fácil visualizar? Agora, eu quero atentar vocês ao seguinte. A velocidade, esta velocidade que eu coloquei em preto é uma, que é a velocidade lá do linear. Essa velocidade angular é outra. Aqui nesse caso, vocês estão vendo o seguinte. Tem um cara que tem um diâmetro grande pra caralho e o outro que é mirradinho. O que acontece quando esses caras estão rodando? Uma dessas velocidades aí vai ser igual, a outra não. Para você visualizar, é a mesma coisa que ter um cara que é pequenininho, uma criança, sei lá, andando junto com um cara de 2,5 metros. Enquanto o cara de 2,5 metros deu 5 passos, o outro deu 9 bilhões de passos para conseguir acompanhar a mesma distância que os dois estão dando junto, é a mesma ideia aqui. Então a velocidade angular do pequenininho é sempre maior do que a velocidade angular desse daqui. Porque esse daqui precisa rodar menos para percorrer a mesma distância do que esse daqui. Mas, se vocês forem pensar na velocidade deste ponto, velocidade linear, e a velocidade linear deste ponto, ela é igual. Aí você vai falar, porra, agora você me fudeu. Você vem falar que a velocidade angular é diferente, mas a linear tá igual deste ponto, desse ponto? Não tô entendendo. Mas vai entender. Pensa assim. Finge, então, ó, aqui tá os pontos. Finge que esse ponto, por exemplo, ele é mais rápido do que esse. Finge. Se esse ponto é mais rápido do que esse, ó, finge que esse ponto tá mais rápido que esse. Tá empurrando, tá vendo? Enquanto esse aqui tá lerdeando, e esse tá... Esse lerdeando... Tá vendo o que ia acontecer, meu? Ia começar a acumular a corda aqui, meu. Então não, os dois estão andando na mesma velocidade. Enquanto um tá indo, o outro também tá indo, tá esticadinho. A velocidade linear, essa V preta deste ponto e deste ponto é igual. Agora, a angular, não. Só que se eu falei que essa velocidade que tá no verdinho aqui é igual, a gente pode tirar uma consideração muito importante que cai nos exercícios de vestibular. Vou chamar este de ponto A e este de ponto B. Então eu estou te falando que VA é igual a VB. Não foi o que eu te falei? E quem é o V? A bundinha angular do A vezes o RA é igual a bundinha angular do B vezes o RB. A bundinha, que é a velocidade angular, a gente sabe que é o 2... Vou pôr aqui em outra cor. 2πf. Ó, isso daqui
é a velocidade angular. 2π por quê? Que raios de 2π tem a ver com essa velocidade angular? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando em radianos. Uma volta inteira numa circunferência não é 2π? Então a velocidade angular vai ser o 2π, que é a volta inteira na circunferência, vezes a frequência, tá bom? Vezes aqui o RA vai ser igual ao... Aqui esse é o FA, né? Vai ser igual a 2π FB RB. Aí a gente consegue cortar umas coisas aqui, né? 2π de um lado, 2π do outro, corta. E a gente chega à conclusão que... Ô, cacete. FA igual FB, mais cada um multiplicado pelo seu raio. É ou não é? É lógico que é. E quando a gente fala desse cara aqui, é a mesma coisa, tá? Tudo idêntico para esse cara. A única coisa que você tem que visualizar, que aqui tá indo para cá, e aqui para cá e para dentro. Fechou? É simples ou não é simples?